Olá, povo de Deus! Nesse dia 17 de maio de 2023, vamos dar continuidade ao livro de 2 Crônicas, capítulo 2, do versículo 1 ao 55, que está escrito assim na palavra de Deus. E estes são os filhos de Israel: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Os filhos de Judá foram Onã e Selá. Estes três lhes nasceram da filha de Sua, a cananeia, e o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém Tamar, sua nora, deu à luz a Pérez e a Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. E os filhos de Pérez foram Esrom e Ramu. E os filhos de Zerá, Zinri, e Etã, e Remã, e a Calcol, e Dara, 5 ao todo. E os filhos de Carme foram Acar, o perturbador de Israel, que pecou no anátema. E o filho de Etã foi Azarias. E os filhos de Esrom, que lhes nasceram, foram Jerameel, e Rão e Quelubai. E Rão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. E Naasson gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz. E Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e a Binadab, o segundo, e Simei, o terceiro, a Natanael, o quarto, e a Radai, o quinto. A Ozen, o sexto, e a Davi, o sétimo. E foram as suas irmãs Zeruia e Abigail, e foram os filhos de Zeruia, Abissai e Joabe, e Azael, 3. E Abigail teve a Amasa, e o pai de Amasa foi Jéter, o ismaelita. E Calebe, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Zeriote, e os filhos desta foram estes Jezer, e Sobabe, e Ardom. E morreu Azuba, e Calebe tomou para si a Efrata, a qual lhe teve a Hur, e Hur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezalel. Então Esrom entrou a filha de Maquir, pai de Gileade, e sendo ele de 60 anos, a tomou, e ela deu à luz a Segube. E Segube gerou a Jair, e este tinha 23 cidades na terra de Gileade. E Jesur e Arã tomaram deles as aldeias de Jair, de Quenate, e seus lugares, 60 cidades. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. E depois da morte de Esrom, em Calebe de Efrata, Abia, mulher de Esrom, lhe deu a Azur, pai de Tecoa. E os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, e Buna, e Orem, e Ozem, e Aías. Teve também Jerameel, e ainda outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi mãe de Onã. E foram os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, Maás, e Jamim, e Equer. E foram os filhos de Onã, Samai e Jada. E os filhos de Samai, Nadab e Abizur. E era o nome da mulher de Abizur, Abiail. E lhe deu a Abã e a Molide. E foram os filhos de Nadab, Selede e Apaim. E Selede morreu sem filhos.
E o filho de Apaim foi Ize. E o filho de Ize, Sezã. E o filho de Sezã, Alai. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jéter e Jonatas. E Jéter morreu sem filhos. E os filhos de Jonatas foram Pelete e Zaza. Estes foram os filhos de Jerameel. E Sezã não teve filhos, mas filhas, e tinha Sezã um servo egípcio, cujo nome era Jara. Deu, pois, Sezã sua filha por mulher a Jara, seu servo, e lhe deu a Atai. E Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zabade. E Zabade gerou a Eflau, e Eflau gerou a Obed. E Obed gerou a Jeú, e Jeú gerou a Azarias. E Azarias gerou a Elis, e Elis gerou a Eleasa. E Eleasa gerou a Cismai, e Cismai gerou a Salum, e Salum gerou a Jecmaías, e Jecmaías gerou a Elisama. E foi o filho de Calebe, irmão de Jerameel, Messa, o primogênito. Este foi o pai de Zif. E Maressa foi o pai de Hebron. E foram os filhos de Hebron, Coré, e Tapua, e Requem, e Sema. E Sema gerou a Raão, pai de Joqueão, e Requem gerou a Samai. E foi o filho de Samai, Maom, e Maom foi pai de Bet-Zur. E Efá, a concubina de Calebe, teve Harã, e a Moza, e a Gazés, e a Harã gerou a Gazés. E foram os filhos de Jodai, Regem, e Jotão, e Gezã, e Pelete, e Efá, e Saaf. De Maaca, a concubina, gerou a Calebe, e a Seber, e a Tiraná. E a mulher de Saaf, pai de Madimana, teve a Seva, pai de Macbena, e pai de Gibeá. E foi a filha de Calebe, Axa. Estes foram os filhos de Calebe, filho de Hur, ou Ur, o primogênito de Efrata, Sobal, pai de Kiriat Jearim. E Salma, pai dos Belemitas, e Harefe, pai de Bet-Gade. E foram os filhos de Sobal, pai de Kiriat Jearim, Aroé, e metade dos Menuitas. E as famílias de Kiriat Jearim foram os Itritas, e os Puteus, e os Sumateus, e os Misraeus. Destes saíram os Zorateus, e os Estaoleus. Os filhos de Salma foram Belém, e os Netofatitas, Astrote, Bet, Joabe, e metade dos Manatitas, e os Oreus. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, e os Simeatitas, e os Sucatitas. Estes são os queneus que vieram de Ramate, pai da casa de Recabe. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. É um capítulo extensivo também, como o anterior que o pastor Mateus leu, que é o 1 Crônicas, capítulo 1. E o pastor Mateus falou sobre a genealogia desde Adão até Noé, e os filhos de Noé e seus descendentes. Então ele trouxe essa genealogia, né? E agora nós estamos falando também sobre os 12 filhos de Jacó e os seus descendentes de Judá. Então nós podemos ver, eu não sou muito boa com genealogia,
Eu gosto de estudar a palavra de Deus, mas quando eu me pego com genealogia, eu sei da minha genealogia. Eu sei da minha bisavó, do meu avô, da minha avó, do meu pai, da minha mãe, e até chegou aqui em mim. Mas se eu quiser saber assim quem foi tataravô, bisavô, aí eu tenho que procurar saber com os meus pais, né, e a gente vai procurando. Então a genealogia, a gente busca na genealogia, por exemplo, né, os descendentes. Então, quem são os descendentes dos 12 filhos de Jacó? Quem são os descendentes de Judá? Então, aqui está falando detalhadamente. E às vezes a gente, um pouco mais adiante, a gente vai ler a palavra do Senhor e a gente vai compreendendo, falar, mas esse aqui, né, a palavra de Deus, a gente leu e falou sobre essa pessoa, né? Nossa, quando a gente tiver um pouco mais adiante, olha, fulano é filho de ciclano, que é neto de ciclano e é tataraneto de não sei quem. Então a gente vai sabendo ao certo quem são as pessoas. Me chama a atenção aqui nessa passagem que fala aqui sobre Acar, né, que é os filhos de Carmi. Acar, e é tão interessante que nesse capítulo, né, até os 55 a gente vê que fala sobre a genealogia, mas um detalhe que dá, não tem um detalhe de cada um, nós podemos ver que vai passando e vai falando, mas Acar deixou a palavra de Deus deixou um detalhe sobre ele, que o tem como perturbador de Israel e que pecou no anátema. Esse pecado de Acar, ele foi responsável por trazer uma punição ao povo de Israel no tempo de Josué. O que aconteceu? Ele violou a proibição de se apossar das coisas sagradas. Ele desejou as coisas sagradas e se apossou delas. Então nós podemos ver que geralmente quando a palavra do Senhor dá detalhes na nossa vida, a gente, para caminhar e ter uma vida correta com o Senhor, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Como que eu vou saber que eu estou cometendo um pecado ou que eu estou cometendo algo que não agrada ao Senhor se eu não for um estudante da palavra? Eu não estou dizendo para você que você precisa ser douto, porque ser douto não vai levar ninguém para o céu. A própria palavra de Deus diz que a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. O que significa isso? Se a pessoa tiver o conhecimento da palavra, mas não tiver uma vida com Deus, não tiver uma conduta cristã, não tiver um caráter de Cristo, isso de nada vai adiantar. Mas se nós estudarmos a palavra e procurarmos ver o que é que a palavra de Deus está nos orientando, aquilo que a gente pode fazer e aquilo que a gente não pode fazer, aquilo que a gente agrada ao Senhor, aquilo que a gente desagrada ao Senhor, nós vamos ter mais temor no nosso coração, nós vamos errar menos e nós vamos caminhar de acordo com a palavra do Senhor, fazendo aquilo que agrada ao Pai. Então, que você venha ter esse cuidado, procurar ler. Tem pessoas, igual eu falei aqui, se eu for olhar, falar os descendentes, eu não vou guardar isso na cabeça. Mas aquilo que eu precisar lembrar, o Espírito Santo vai fazer eu lembrar. Então, é importante a gente estudar, é importante a gente ler, para que a gente venha ver o que a palavra de Deus está falando, para que a gente venha todos os dias nos lembrar da palavra e saber que o Senhor é aquele que vê todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe, tenha um dia de bênção e de vitória em nome de Jesus. Sou a pastora Maria Paiva, da IAP Sol da Justiça.